Fala, meus queridos do canal Vida na Mente, mais um vídeo aqui no canal, e esse é um vídeo diferente, pois... Oi, pessoal! Oi! Porque eu irei falar sobre um grande sonho ao qual o Senhor, meu Deus, realizou no dia de 2020, em meio à crise! Uhul! Tô todo arrepiado. Porque eu fico muito feliz em poder falar dessa conquista toda vez que eu lembro como foi, como aconteceu, como Deus fez as coisas. Foi muito bacana. Vem aqui, filhão. Foi muito bacana, né? Vocês podem ver pelas câmeras a alegria, né, do meu filho. Muito feliz, porque Deus faz as coisas totalmente extraordinárias, totalmente diferente daquilo que a gente imagina ou pensa. Pessoal, graças a Deus consegui comprar o meu carro, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês como que foi, como que aconteceu, né? Eu e a Carol, a gente já tá há mais de 1 ano e meio com a hamburgueria, e nós utilizávamos uma moto quando eu comprei, na época que eu trabalhava no colchão. Para quem não sabe, vê os vídeos anteriores um pouquinho quando eu falo da meta cumprida quando eu abri a hamburgueria, vai falar um pouquinho sobre a minha história como vendedor de colchão. E eu tinha uma moto Honda Lead, onde eu utilizava ela para comprar as coisas, tal. Ela tinha um espaçozinho entre as pernas, então ali eu colocava as coisas, colocava dentro da parte que ela tinha um compartimento para colocar as coisas dentro da moto. E pessoal, eu utilizava aquela moto, colocava muita coisa e não conseguia carregar coisas. Às vezes eu tinha que fazer 2 viagens, às vezes eu tinha que pedir Uber. E depois que eu vendi a moto, eu fiquei 1 ano e 3 meses, eu fiquei 3 meses só com essa moto. Depois de 1 ano e 3 meses eu fiquei usando o Uber. Com isso eu percebi que eu estava jogando dinheiro fora. Então eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito, cara, a gente precisa comprar o nosso carro. Porque não tá dando, a gente tá gastando muito dinheiro com o Uber, sendo que a gente poderia estar pagando uma parcela de um carro, sabe, do ano, um carro top e tudo mais. Só, queridos, você deve estar se perguntando, pô, mas como que ele não conseguiu pagar um carro antes? Como que ele não conseguiu financiar um carro, comprar um carro? Por quê? A gente estava investindo muito no crescimento da hamburgueria, a gente não conseguia ter o dinheiro da entrada. Meu, era cada coisa, uma coisa ali, outra coisa ali. Aí a gente foi e falou, amor, então vamos deixar um pouquinho mais para depois, a gente consegue pagar o Uber por dia, que é um dinheiro que sai por dia. Então, quando a gente olha para o mês é um montante, mas no dia era pouquinho. Eu falei, ó, a gente tá fazendo essas contas, a gente dá para comprar o carro. Aí eu falei para cá, eu falei, cara, vamos esperar mais um pouquinho. E antes de terminar o ano, quando chegar perto de outubro, setembro, a gente vai comprar esse carro. No meio de setembro, meu filho ficou muito mal e a gente chegou a gastar mais ou menos uns R$170 de Uber naquele dia. E eu lembro que foi num sábado, eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero jogar meu dinheiro fora sem conquistar nada, né? Apesar de estar conquistando outras coisas, mas eu tô jogando dinheiro fora pro Uber, sendo que eu posso estar pagando a parcela do meu carro. E aí na segunda-feira eu saí com a minha esposa e mais a minha mãe e o esposo dela pra gente tentar comprar um carro. Eu falei, amor, qualquer carro que seja, meu, não importa, o mais simples, se for 2012, não quero saber, eu quero comprar o carro, não vou mais dar dinheiro pro Uber, eu vou comprar as coisas com o nosso carro. E aí a gente foi em Praia Grande e tal, que eu moro aqui em São Vicente, na Baixada Santista. Chegamos lá no shopping dos carros lá e tal. Começamos a ver, vimos um Agile e uma Stepway, e eles se encaixavam dentro do que a gente podia pagar e dar entrada. A gente conseguia dar aquela entrada que era uma entrada pequena, já não era entrada de um carro novo, né, do que as pessoas estavam falando que a gente tinha que dar.
Gente, a gente chegou lá e vimos um Agile 2012. E aí ficamos todos empolgados e tal. Eu falei pra Carol, cara, vou comprar. E ficamos o dia inteiro. Aí nesse dia, gente, pra tu ver como que Deus faz as coisas. Cara, nenhuma financeira conseguia finalizar a nossa ficha. Primeiro faça a pré-simulação lá, né? Faz a simulação, aí abre, né? Quanto que financia, quanto você tem que dar de entrada. Aí fizemos tudo isso, aprovou. Só que na hora de finalizar a compra, as financeiras saíram do ar. E aí o que acontece? A gente não conseguiu financiar o nosso carro, a gente não conseguiu comprar o nosso carro. Ficamos em Praia Grande das 9h30 da manhã até as 4 e pouco da tarde, 4h50. E aí eu voltei triste, cabisbaixo dentro do carro da minha mãe. E voltei, meu, por que não dá certo? Sei que eu não mereço nada, eu sei que... Mas, pô, eu tô trabalhando, Deus, eu tô fazendo isso, eu fazendo aquilo. A minha esposa olhava pra mim e falava, meu, tu prega e tu tá pensando dessa maneira, meu, tu prega ao contrário disso, pra gente confiar em Deus, pra gente esperar em Deus, e agora tu tá vivendo uma coisa porque você tá triste, por causa de uma notícia ruim e tal. E aí eu esperei em Deus. Aí na madrugada de segunda pra terça, querido, eu tive um tete a tete com o Senhor me chamou, me acordou na madrugada e começou a falar comigo sobre quando Deus, ele chama Pedro a ser pescador de almas e não mais de peixe. Em Lucas 5, Deus, ele falou comigo, enquanto eu estou ensinando a multidão ao seu lado, você fica lavando rede. Então para ouvir a minha voz. E quando eu ouvi a voz do Senhor, querido, e parei de lavar rede, parei de ficar murmurando, reclamando, falando para Deus o porquê, e comecei a ouvir a voz dele. Aí Deus falou, navega agora o mais profundo, e você verá o quão grandes peixes você irá pescar. E assim foi acontecendo na vida de Pedro. Jesus manda Pedro lançar a rede, e aí Pedro pesca muito, muito peixe, tanto que o tema, né, na Bíblia é a pesca milagrosa, né? Então a gente vê Pedro ali pescando um grande peixe, o barco seja quase vai a pique, mas Pedro teve que parar para ouvir a voz de Deus. E aí quando Pedro pesca e tudo aquilo lá, e Jesus, eles ficam maravilhados com Jesus. E aí aquilo que afligia Pedro, porque ele estava paralisado, ele não tinha pescado nada naquela noite, e Pedro não conseguiu pescar nada, e aquilo ali estava afligindo ele naquela noite. Agora ele está saciado, conseguiu pescar tudo. Só que depois que ele pesca, Jesus fala para ele, faz um convite, ó, agora eu quero que você seja pescador de homens e não de peixes. Pedro então larga tudo aquilo por causa de Cristo Jesus. E assim aconteceu comigo, queridos, depois dessa mensagem, a qual eu preguei até no culto de quarta-feira. Aí Deus tocou no coração, de a gente ter calma, de a gente esperar. E queridos, aí Deus fez eu esperar, eu confiei no Senhor, pedi muito perdão por causa da ansiedade, que eu estava ansioso, eu queria resolver esse problema. Só que, querido, quando o homem resolve um problema que vem diante dele, é meia boca. Agora, quando você entrega o seu problema na mão de Deus, querido, Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz algo sobrenatural. E aí, de um Agile de 2012, observação na perícia, Deus me deu um carro 2020 Sandero Zen, com tudo novo. Então, querido, quero dizer para vocês, não desista dos seus sonhos, sabe? E quando a gente prioriza as coisas de Deus, as coisas acontecem. Esse é o segredo da minha vida, eu sempre falo. Sabe, quando a gente confia em Deus, busca primeiro o reino dele, ele realiza as coisas que a gente nem imagina. Eu imaginava um Agile, Deus vai me dar um 2020 completo, com ar, com som, mídia nave, tudo do jeito que vocês estão vendo, modelo novo, tudo novo, carro sem fazer barulho, sem ter que ir para oficina, sem ter nada. Cara, isso é extraordinário. Então, eu quero dizer para vocês que tudo é possível ao que crê. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz. E esse é um vídeo do nosso canal, do meu canal, do seu canal, Vida na Mente. Então, por isso, não deixa de se inscrever no canal, ative o sininho. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e deixa o seu like.